Paz e a graça, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre a sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar, sua família. Quero te convidar a orar comigo para que nós possamos, nestes pouquíssimos minutos, falar um pouco do Senhor, falar um pouco das Escrituras e orarmos juntos em nome de Jesus. Então vamos orar, pedir que Deus possa nos abençoar nessa noite de quarta-feira em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua misericórdia possa vir sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Nos abençoe nessa noite de quarta-feira, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso lar, como também a nossa vida. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando o seu lar e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria nessa noite falar de algo muito interessante. Fazer talvez alguns comentários breves. Não quero aqui fazer um sermão, uma pregação, mas talvez eu quero aqui apenas conversar um pouco com vocês. Apenas abrir o coração, raciocinar. Você já imaginou pensar ou talvez você já tenha passado por isso na sua vida, não sei. Quando a vida não faz sentido, porque talvez tenha pessoas que você conheça que já tenha passado por isso. Quando a oração ela não faz sentido, quando orar já não faz mais sentido, quando talvez a pessoa olha para Deus e talvez até servir a Deus já não faz mais sentido. Sim, porque tem pessoas que em determinado momento da vida dela, ela olhou para Deus e pensou assim, mas não faz mais sentido servir a Deus? Porque a vida é só infelicidade. A vida é só angústia. Que prazer eu tenho de servir a Deus? Tem pessoas que já falou isso. Nós podemos ver o Salmo 73, quando o próprio Asaf, ele retrata os sentimentos do coração dele. Ele diz, por um momento os pés dele quase se desviaram, porque ele chegou a ter inveja dos ímpios. Então ele revela o sentimento do coração dele. Então, há momentos na vida de algumas pessoas, ou talvez de muitas pessoas, que elas passaram por esse tipo de situação, que a vida chegou a não fazer mais sentido. E talvez esse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas talvez possam estar passando por isso. Quando o mundo não está fazendo sentido, quando a oração possa não mais estar fazendo sentido, quando a esperança possa não mais ser esperança, quando o próprio Deus, na sua concepção, na visão delas, possa não estar mais fazendo sentido. E essas pessoas, elas possam estar inseridas naquele mesmo pensamento, naquela mesma visão de Noemi. Vocês lembram lá no livro de Ruth, a história de Noemi? A Bíblia diz que Noemi, ela estava desesperançosa. Ela tinha perdido o seu marido, perdido os seus 2 filhos. E o livro de Ruth começa, na realidade, com 3 funerais. É um livro que começa com 3 funerais. E você só vê tristeza. E esse livro, ele retrata o princípio do livro, a tristeza. Somente tristeza. E uma mulher desolada. Uma mulher sofrida. Uma mulher que está voltando novamente para sua terra sem o seu marido, saiu de lá feliz, cheia. Ela mesmo diz, eu saí da minha terra cheia, estou voltando vazia. E quando ela é recebida de volta na sua terra, e as pessoas estão recebendo ela como Noemi, ela diz, não me chames mais Noemi, pois o meu nome não é Noemi, mas me chame de Mara, de uma mulher amargurada, de uma mulher amarga, porque ela já
não sentia mais o prazer da própria vida. E tem pessoas que estão assim, que perdeu a esperança, que perdeu o prazer de viver, que perdeu a visão de futuro, que acha que tudo acabou, que acha que não existe mais um futuro, que é o fim para elas, que existe apenas alguns dias para viver, algum tempo para viver, e esse tempo é somente de tristeza, de angústia e de decepção. E esse livro de Ruth nos traz uma história que a princípio é uma história muito triste, uma história de 3 funerais, mas termina uma história completamente diferente daquilo que começou. É uma história que mostra 3 funerais no princípio, mas termina com um casamento. Para o cristão aqui, Deus é quem escreve o último capítulo dessa história. Então, esse livro de Ruth mostra que aonde muitas vezes nós achamos que a vida já colocou um ponto final na nossa história, Deus tira o ponto final, coloca uma vírgula e dá continuidade se nós tivermos fé para acreditar que Deus pode mudar a nossa história. Noemi não conseguia ver o futuro, mas Deus tinha um futuro. Noemi acreditava que Deus tinha esquecido dela, mas Deus continuava trabalhando pelo futuro dela. Noemi acreditava que Deus estava trabalhando contra ela, mas na realidade Deus estava trabalhando a favor dela. E isso é que é maravilhoso nesse livro de Ruth, porque nos mostra que há esperança, nos mostra que o choro ele pode durar uma noite, como diz o salmista no capítulo 30, no verso 5. Mas a alegria, ela vem logo pela manhã. Lá no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, no verso de número 24, Jesus Cristo, ele começa a pregar um discurso mais pesado, aonde muita gente começa a voltar atrás e os seus discípulos veem que Jesus endurece ali o discurso, aonde até mesmo Pedro é repreendido. E ele diz ali, olha, aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo e tem que carregar a sua própria cruz. E nós temos que entender que ser cristão é passar pelo fogo. Ser cristão, muitas vezes, queridos, é acreditar no impossível, sem enxergar o futuro, mas enxergar o futuro com os olhos da fé. É acreditar que Deus, ele traça o nosso futuro. Porque os olhos da incredulidade só conseguem enxergar a negatividade, só conseguem enxergar o que não é, só a derrota e a destruição. Mas Deus tem um projeto de vida. Deus tem um projeto de transformação para mim e para você. Se nós olharmos a história de José, José não tinha por que acreditar que aqueles sonhos que aquele jovem tinha, que Deus dava para ele, que ele seria grande, que ele seria especial. Ele é vendido pelos irmãos como escravo. Depois ele está trabalhando na casa do seu senhor Potifar. E ele faz tudo direito. Depois o seu senhor lança no cárcere. Depois Deus dá o discernimento dos sonhos ali do copeiro e do padeiro. E ainda assim, eles esquecem José por 2 anos. Mas José poderia se revoltar. Mas Deus estava preparando José para algo muito maior. Às vezes é preciso confiar em Deus. Às vezes, não sempre, é preciso confiar em Deus e esperar com paciência no Senhor. Porque no momento oportuno,
Ele vai vir em nosso socorro. Então eu queria que você meditasse, mas meditasse bem nesse verso que eu citei para você, capítulo de número 16, aqui, de São Mateus, no verso de número 24, que diz, quando Jesus disse, então disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Servir a Deus, andar na presença de Deus, exige de mim e de você sacrifício, renúncia. O cristianismo que muitas vezes é pregado hoje é um cristianismo sem cruz, é um cristianismo sem calvário, sem renúncia, é um cristianismo de céu, mas é um cristianismo que não tem inferno, é um cristianismo sem sacrifícios e sem dor, é um cristianismo que só tem bênçãos. E nós temos que parar e refletir. Parar e refletir. Porque Deus tem coisas especiais e tremendas para a nossa vida. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de acreditar nos projetos de Deus. Deus tem projetos maravilhosos para fazer acontecer nas nossas vidas. Então, sim, tem pessoas que deixou de acreditar no futuro. Mas eu quero dizer para essas pessoas hoje, nessa quarta-feira em especial, que Deus não deixou de acreditar em você. Deus continua acreditando em você. Talvez você tenha deixado de acreditar em Deus, mas Deus ainda acredita em você. Deus faz da estéril mãe de filhos. Deus pode te levantar desse monturo. Se levanta. Imagine se Ana tivesse desistido de orar. Nós não teríamos conhecido a história do profeta Samuel. Imagina se ela não tivesse clamado, gemido na presença do Senhor. Não existiria Samuel. Imagina se Davi tivesse se resignado e ficado lá, cuidando apenas das ovelhas, e não tivesse atendido o seu pai quando o seu pai disse, vai lá, Davi, levar o lanche para os seus irmãos. E quando ele viu o gigante afrontando todo o exército de Israel, se ele não tivesse tomado uma posição, nós não teríamos conhecido o rei Davi. Então é preciso parar e refletir. É preciso parar e refletir, é preciso acreditar que Deus nos levantou por um propósito maior. É preciso renunciar a determinadas coisas e carregar a nossa própria cruz. E acreditar que Deus não nos trouxe nesse mundo para sofrer, mas que nós venhamos brilhar. Deus tem um sonho projetado para cada um de nós. E você ainda não vivenciou o sonho de Deus na sua vida. Você tem muito que viver ainda. Deus tem um projeto especial para a sua vida. Você se lembra ainda da história de José? 7 anos. 7 anos. Depois de 7 anos de prosperidade, somente no Egito e no mundo inteiro. Depois 7 anos de miséria no mundo inteiro. E lá no Egito havia prosperidade. Mas Deus deu sabedoria a José. O mundo inteiro estava em miséria total. E depois de 7 anos de miséria, ou melhor, depois de 7 anos de prosperidade, veio 7 anos de miséria. Mas aí, o que é que Deus fez? Veio então a oportunidade, depois daquele momento de dificuldade, veio a oportunidade para o povo de Deus.
porque Deus tinha colocado José numa posição privilegiada. Talvez agora, depois dessa pandemia, nós estamos agora começando aos poucos sair deste momento difícil. Agora é o momento do povo de Deus pegar a oportunidade de tomar posse das suas bênçãos, de você fazer com que os seus sonhos, em nome de Jesus, se tornem realidade. Eu queria que você despertasse para isso, em nome de Jesus, porque você é mais do que vencedor. Eu quero orar com você. Queria deixar essa palavra para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Que Deus possa multiplicar as bênçãos dele sobre o seu lar, sobre a sua família, de uma forma muito, mas muito especial, em nome de Jesus. Queria citar uma frase de William Cooper. Ele diz que a providência carrancuda revela uma face sorridente. Isso, John Piper cita no seu livro, O Sorriso Escondido de Deus, citando William Cooper. E, de fato, isso é verdade. Deus, ele tem uma providência, mas uma providência para você. Algo maravilhoso que vai acontecer na sua vida. Então quero orar pela sua família, quero orar para que Deus possa derramar a graça dele sobre a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que as bênçãos maravilhosas dele possa vir sobre a nossa vida de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a esse Deus tremendo que ele possa nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós oramos a Ti nesta hora e te pedimos em nome do Senhor Jesus, para que cada família agora, ó Pai Celestial, que está orando conosco, está clamando ao Senhor conosco, possa ser, Pai, abençoada poderosamente. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que a graça do Senhor possa entrar nesse lar, possa entrar nessa casa, que o Senhor possa multiplicar as bênçãos, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, esse filho, essa filha. Multiplica, ó Pai Celestial, as Tuas misericórdias sobre esta família. Nós oramos para que venham a prosperidade, a cura, para que venha, ó Pai Celestial, bênçãos sem medida sobre esta família. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020, os céus se abram sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a igreja Manancial da Graça, sobre todos aqueles, ó Pai Celestial, que também não fazem parte da tua igreja, sejam profundamente abençoados. Que todos, sem exceção, possam receber do Senhor a tua bênção. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, que Deus abençoe a sua família, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida de uma forma muito especial. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.